Agora são 8h47. Nós já temos aqui o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E a gente vai conversar neste momento com a médica infectologista Nancy Beley, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Olá, Nancy. Nancy, não é isso? Nancy. Nancy, bom, já foi confirmado esse primeiro caso. Eu gostaria que você desse aí os detalhes desse caso. É aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, foi confirmado, isso é público, no Hospital Albert Einstein. Esse paciente é um paciente de 61 anos que veio num voo, o destino dele era São Paulo, ele saiu da Itália, mas parece que o voo é um voo da Air France, que fez Paris, São Paulo, e ele embarcou em Turim, na Itália. Ele estava assintomático no voo, ou seja, ele não estava com sintomas no voo. 2 dias depois que ele chegou, ele teve sintoma, procurou o Hospital Albert Einstein. O hospital tem um protocolo de diagnóstico para coronavírus, foi feito o diagnóstico, porém a norma nacional é que todo o diagnóstico, nesse momento, em hospital privado, tem que ser confirmado por um laboratório de referência, e isso já foi confirmado, e o ministro deve fazer uma coletiva agora no fim da manhã, conversando com jornalistas, orientando a população. Quer dizer, já teve o teste de contraprova, é o procedimento, né? É o que está se dizendo que sim. Exato. Agora, como você disse, né, ele veio de avião. A partir do momento que ele já entrou em contato também com outras pessoas, que ele estava assintomático, qual que seria a providência em relação a esses passageiros, pelo menos que estavam ao redor dele? Olha, veja, eu não sei em que poltrona ele estava, se esse passageiro veio em que classe. Esses aviões têm 2 e às vezes 3 classes, ou até 4 classes, né? Eu não sei esse avião que veio e em que classe ele estava, né? Então, claro que se ele estivesse numa classe superior, primeira classe ou executiva, é uma cabine que, lógico, o ar circula pela cabine toda, mas tem um menor número de passageiros e, eventualmente, algumas poltronas, dependendo da conformação, elas são até um pouco afastadas. O conceito que nós temos vem de influenza. Para a influenza, o vírus influenza, que é um vírus respiratório, normalmente a gente considera o maior risco 2 fileiras à frente, atrás e eventualmente do lado. Então esse seria o maior risco de um passageiro sintomático transmitir. Com relação ao coronavírus, nós ainda não conhecemos a dinâmica de transmissão de pacientes que ainda não têm sintoma. É possível que transmitam? Sim. Qual a eficiência dessa transmissão, a gente não sabe, mas é possível que ele tenha transmitido sim para algum passageiro, dependendo da poltrona onde ele foi, ou até eventualmente, situações que nós que já andamos de avião, a gente sabe que em voo overnight, o passageiro de manhã vai ao banheiro e depois fica uma fila de gente que vai depois, que entra, o banheiro é fechado, então eventualmente pode ter havido sim transmissão. Até onde eu soube, a Anvisa teria uma avaliação dos passageiros do voo para ter vigilância, para avaliar, para orientar esses contatos, mas eu não sei o quanto isso está em andamento. E as providências em relação ao paciente no Albert Einstein? Olha, lá ele foi atendido, o Hospital Albert Einstein, ele tem um sistema que funciona mesmo durante as epidemias de gripe. Quando um paciente chega sintomático respiratório, ele já é levado para um atendimento numa área onde tem a menor chance de contaminar outros pacientes, ele recebe uma máscara cirúrgica, o profissional que atende é totalmente paramentado, e esse paciente, como ele tinha um quadro leve, ele foi dispensado com orientação médica, orientação para os seus contatos familiares, domiciliares, e a equipe do Hospital Albert Einstein divulgou que está em contato com esse paciente, com os seus familiares da residência.
Veja, dispensar o paciente para casa, isso vai depender muito da avaliação em cada serviço, né? E também do entendimento do paciente. O paciente e seus familiares devem colaborar no sentido de entender que um paciente sintomático, ele oferece um risco para a comunidade. Então, essa avaliação de dispensar ou não o paciente depende muito da condição do paciente, da possibilidade de vigilância e desse entendimento social do paciente e de seus contatos. Agora, Nancy, em relação à questão das pessoas ficarem preocupadas, né, com a notícia. Bom, já temos aqui o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Em relação à preocupação dessas pessoas, não há necessidade de entrar em pânico, não é isso? Olha, na verdade, esse é o primeiro caso documentado, né? A gente tem que ser bem transparente com relação a isso. É possível que já tenhamos outros casos de outros turistas ou, eventualmente, casos que passaram desapercebidos porque não eram muito sintomáticos, eventualmente porque não tinham febre, como aconteceu em outros países, como aconteceu na própria China. Então, esse é o primeiro caso documentado que mostra o que a gente já sabe. Viajantes internacionais de área com grande número de pessoas podem trazer o vírus. Então, não há nenhuma novidade. Agora, sabemos que há possibilidade de, em algum momento, a gente vir a ter vários casos e transmissão local, porque isso está acontecendo em outros países. Então, é factível que isso iria acontecer no país. As pessoas têm que ter um entendimento que a maioria dos casos são leves, tanto que mais da metade dos casos da região da Lombardia, da onde veio esse paciente, eles estão no domicílio em pequenas cidades próximas a Milão, lá na Itália. Nos Estados Unidos também, casos sintomáticos estão em quarentena em casa. Então, são pacientes que estão esperando os sintomas melhorarem para poder voltar à sua vida ativa. Então, acho que a população precisa entender que essa experiência com esses pacientes já existe. Por outro lado, serviços de saúde, a preocupação número 1 é com os profissionais de saúde. Por quê? Porque eles estão na linha de frente de atendimento de 1, de 5, de 10, de 100 casos que vierem a acontecer eventualmente nos serviços de saúde. E nós não temos como repor esses profissionais de saúde. Todos os serviços, sejam públicos ou privados, já estão trabalhando no limite do número de profissionais de saúde. Então, acho que esse entendimento, nós temos que ter toda a proteção agora para os nossos profissionais de saúde em hospitais, quer estejam atendendo pacientes sintomáticos com suspeita de doença respiratória ou, eventualmente, outros pacientes. Então, muito cuidado nos serviços de saúde. Exato. Bom, e o Brasil, na sua opinião, está preparado? O SUS, a estrutura, já existe uma estrutura forte em relação a esse tipo de procedimento, em relação a essa doença e também aos profissionais? Olha, até esse momento a estrutura parece estar funcionando, tanto que no hospital privado houve o diagnóstico e rapidamente uma confirmação no serviço público. Esse é o momento inicial de contenção, né? No momento inicial de contenção, há vários esforços, mas há poucos casos. A partir do momento que a gente tiver transmissão, aí nós precisamos realmente ter uma eficiência muito grande dos serviços de saúde e colaboração da população. Porque nós já estamos, principalmente no serviço público, com uma demanda acima do que o serviço público pode dar conta com as doenças que nós já lidamos. Então, dependendo das ações, em algum momento a situação pode ficar caótica. Por exemplo, se eventualmente você tiver transmissão de pacientes em sala de espera, em serviços de saúde primário, porque aí você amplifica a epidemia. Tá certo, doutora. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço. Obrigada, um bom dia para você. Bom dia. Falamos aqui com a médica infectologista Nancy Beley, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.